Olá, você que acompanha o Jornal Folha de Irati aqui pelas nossas redes sociais. Eu estou aqui no Colégio Florestal, vou conversar um pouquinho com a professora Mariana para falar sobre um assunto envolvendo um projeto com os alunos, um projeto muito interessante, né, professora? Sim. Que inclusive já rendeu prêmios aqui para o colégio, para esses alunos que participam. Então, professora, se você quiser começar se apresentando, falando o seu nome, a área de atuação. Meu nome é Mariana, eu sou engenheira florestal, trabalho aqui no Colégio Florestal desde 2009. Já trabalhei com diversas disciplinas dentro do curso técnico em florestas e esse ano, na realidade o ano passado, né, em setembro do ano passado, eu assumi, além das disciplinas e da coordenação de estágio, que eu já trabalho há algum tempo, eu assumi também o Clube de Ciências. O Clube de Ciências, na realidade, ele é uma atividade que tem parceria com o governo do estado do Paraná e a Fundação Araucária. Para a existência dele, nós participamos de um processo de seleção, onde eu escrevi um projeto, e esse projeto tinha como tema principal no início a conservação, a preservação de áreas verdes, mas a ideia inicial era a parte de identificação das espécies florestais que a gente tem aqui na escola, utilizando o QR Code. E aí, com o passar do tempo, à medida que a gente foi desenvolvendo o clube, nós fomos criando outras ideias, sendo o principal objetivo mesmo estar preservando e utilizando as áreas verdes, né, de uma forma sustentável. Então, nesse processo de seleção, nós concorremos aí com 470 escolas e 240 foram selecionadas em toda a rede estadual do Paraná. Aqui do município de Irati, da cidade de Irati, nós somos em 2 escolas, sendo o nosso colégio, né, o Colégio Florestal, e o Colégio Nossa Senhora das Graças, que também tem um clube de ciências. E aí vocês acabaram vencendo ou isso ainda não... Não, daí nesse caso a gente passou por esse processo de seleção para que tivesse o Clube de Ciências aqui na escola. Então, como é uma parceria com a Fundação Araucária, o objetivo é incentivar a pesquisa dentro das instituições de ensino, né? Então, quando a gente fala em clube de ciências, é pensar em algo que possa estar contribuindo com a comunidade em geral. Então, aí, com o tema, pensando no tema áreas verdes, pelo Colégio Florestal, ter uma área de floresta nativa grande, né? E é um colégio que tem uma grande representatividade para o município de Irati. Então, a gente pensou qual forma que a gente pode estar utilizando a área da escola e posteriormente estendendo para a cidade os projetos que a gente desenvolve. E aí, né, assim, a gente foi selecionado e a partir de setembro do ano passado, nós iniciamos com as atividades do Clube de Ciências. Então, a gente iniciou fazendo a parte de identificação de espécies florestais que tem aqui na escola, porque geralmente as pessoas que chegam aqui no colégio acham o colégio muito bonito, né? Porque tem uma questão de arborização muito bonita. Só que as pessoas ficam curiosas para saber qual que é o nome daquela árvore. Acham bonita por a árvore ter uma copa densa ou por ter uma flor, né? Que é com uma cor muito vibrante, e muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, de saber qual que é o nome da espécie. E aí a gente pensou em estar colocando as placas de identificação, né? Então a gente iniciou o projeto fazendo a coleta do material vegetativo, identificando. Isso só foi permitido, né, com a ajuda do professor Ronald, que é um professor já que trabalha aqui na escola há 35 anos, mais ou menos, 32, 35, não lembro agora. E ele é dendrólogo, né? Então ele nos ajudou muito nesse sentido de identificar essas espécies. Então a gente identificou as árvores, primeiramente as árvores que tem aqui no pátio da escola, e aí depois a gente começou a identificar as árvores que tem nas trilhas daqui. E inicialmente começamos dessa forma, com essa parte de identificação. E aí, esse ano, né, com o clube mais consolidado, até porque a questão burocrática do governo do estado, juntamente com a Fundação Araucária, ela foi efetivada
mais esse ano, a gente começou, dentro desse tema central Áreas Verdes, a gente começou a fazer outros projetos que também pudessem contribuir ou com a sociedade em geral, né, ou com a comunidade escolar. Então, contribuindo com as aulas aqui dentro da escola. O colégio, a gente abre as portas para a comunidade vir visitar. Nós temos algumas trilhas que tem aqui dentro da escola, então a gente tem um projeto que também é voltado para a parte de trilhas, né? Então, a gente sempre, todos os projetos que foram criados dentro do tema central Áreas Verdes, tem como objetivo de estar influenciando, trazendo a comunidade escolar para dentro do Colégio Florestal. E professora, hoje em dia, quantos alunos fazem parte desse projeto e também como que funciona a questão da distribuição, né? Que dia que eles frequentam e tudo mais? Hoje nós temos em torno de 25 alunos, né? O projeto ele é desenvolvido na segunda-feira de manhã, porque no período da manhã, na segunda-feira, os alunos do primeiro ano e do segundo ano não têm aula. Então, o projeto tem que ser desenvolvido num horário em que os alunos estão fora da sala de aula, né? Então, como na segunda-feira é o horário que eles ainda estão vindo para a escola, porque a maioria dos nossos alunos são internos, tanto que aqui no projeto a gente só tem uma aluna que é externa, mas isso não quer dizer que não é aberto para alunos externos, né? Coincidiu de serem mais alunos internos, até porque a nossa instituição tem mais alunos internos mesmo, né, que ficam alojados na escola. Então, eles chegam aqui na escola e 9 horas já inicia as atividades do Clube de Ciências. As atividades, na grande maioria, são mais práticas, né, mas a gente também faz alguma coisa mais voltada para a tecnologia também. Então, a gente criou um site que está em fase de desenvolvimento ainda, que vai ser colocado, esse site, o link, vai ser colocado dentro do site da nossa instituição, onde ali vão ter informações sobre o Clube de Ciências, as feiras que a gente participou, as visitas que nós realizamos, as atividades que estão sendo feitas, né? E também dentro do site encontra lá todas as árvores que foram identificadas com as suas características, período de floração, período de frutificação, curiosidades sobre aquela determinada espécie. Então, tudo isso vai estar dentro do site da nossa instituição e com esse link destina para o site do Clube de Ciências. Então, basicamente, né, o objetivo central ali começou com essa questão de identificação das espécies e com o passar do tempo vocês foram desenvolvendo outras atividades, né? Isso. A professora comentou aqui sobre a questão de sementes, de insetos também, né? Como que funcionou essa questão de partir de um objetivo central e aí depois desmembrar, né, desenvolver outras coisas? Na realidade, a gente pegou como foco a floresta. Então, o que a floresta pode nos fornecer, né? E contribuir aí com as questões de meio ambiente e de sustentabilidade, que está tão... a gente está, né, vivenciando isso, inclusive estamos aí numa época que está acontecendo a COP30 no Brasil, né? Então, pensando justamente nisso, né? Qual que é o papel das florestas hoje para o meio ambiente e para a sociedade? Então, como o curso já é técnico em florestas, a gente pegou como base o que eles já aprendem no dia a dia deles. Então, a gente resolveu, além de codificar essas árvores, né, a gente pensou em estar criando um herbário escolar, aonde dentro da nossa instituição a gente tem um material vegetativo que é seco, né? E aonde as informações das espécies que estão sendo identificadas e das espécies que nós temos aqui na nossa floresta, que é a floresta umbrófila-mista, né? Possam ser guardadas e armazenadas como se fosse uma biblioteca de vegetação, que é o herbário. Então, em parceria com a Fundação Araucária, né, a gente conseguiu, os clubes de ciência, eles têm uma verba que é destinado para o desenvolvimento do clube, então foi fornecido aí alguns equipamentos, né, para que possa realmente acontecer esse herbário escolar.
Então, provavelmente, a partir do ano que vem, a gente já vai ter um herbário escolar aqui dentro da nossa instituição, que era um pedido já dos professores, né, de ter esse armazenamento de informações das espécies que a gente tem na nossa região. Aí, pensando também na questão dos insetos, né, com a industrialização e com o crescimento das cidades, a gente percebe que tem uma diminuição de determinados insetos, né? Quando a gente era criança, tinha vagalume, a gente encontrava em tudo quanto era lugar. Hoje em dia, a gente já não encontra vagalume, não encontra joaninhas, né? Tá cada vez mais difícil, e isso é por conta do processo de urbanização e de industrialização. Então, a gente pensou numa forma de estar criando um habitat, um ambiente, para que esses insetos eles possam estar buscando abrigo ou se reproduzindo, e daí foi a ideia de criar um hotel de insetos. Então, muito se fala, né, nas abelhas solitárias, nas abelhas sem ferrão, mas a gente tem uma questão de perda de insetos no geral. E esses insetos, eles contribuem todo com uma cadeia alimentar e com o ecossistema. Então, por mais que às vezes a gente tenha, eu não gosto de inseto, porque é o pernilongo, porque, né? Mas todos eles têm uma função no meio ambiente e são importantes. Então, por isso que a gente pensou em criar um hotel de insetos, né? Já a questão das trilhas, que é um outro projeto também, foi pensando nas trilhas que nós temos aqui na escola, que são utilizadas principalmente para aulas práticas, e que muitas vezes, quando a gente abre a escola para o conhecimento da comunidade, as pessoas passam por essas trilhas. E aí estava faltando alguma coisa. O que a gente precisava colocar nas trilhas para deixar ela um pouco mais atrativa, e também para as pessoas pensarem na questão da consciência ambiental, da preservação das florestas. Então, a gente pensou em fazer placas de educação ambiental, né? E está identificando as principais árvores presentes na floresta aonde passa essa trilha. Então, a trilha ela tem aproximadamente 1,5 km, e ela termina numa cachoeira que tem próximo aqui da área da nossa escola, uma pequena cachoeirinha, né? E nessa pequena cachoeirinha a gente também pensou, mas é legal fazer a trilha, tudo, ter contato com o meio ambiente, mas a gente precisa pensar em algo que as pessoas possam tocar, ter uma percepção um pouco maior sobre a importância da natureza. E aí a gente, juntamente com os alunos aqui, pensou em fazer uma trilha dos sentidos, né? Então, quando você está entrando na trilha, no final da trilha, né, que vai para a cachoeira, a gente está em processo ainda de construção de criar um painel tátil, onde as pessoas podem, com as mãos, né, e descalço, se quiserem, óbvio, né, passando por áreas onde tem estações. Uma estação onde vai ter lá um tapete de musgo, serragem, serrapilheira, e aí no final, com a ajuda de alguns professores daqui do curso, né, o professor Everton, que é de Tecnologia da Madeira, a professora Elisandra, que dá a disciplina de Dendrologia, e que aborda a questão de plantas medicinais, a gente vai colocar algumas plantas aromáticas para que as pessoas possam também estar sentindo o cheiro das plantas aromáticas, né? E entendendo um pouco aí sobre a natureza, a importância da natureza. Então, fora esses projetos, né, a gente cada vez tenta assim criar algo mais que possa contribuir com a comunidade escolar, né? E pegando essa questão que eles aprendem em sala de aula também. Com certeza. E isso é aberto, né, à visitação, né? Então, você que está assistindo a gente nesse momento, se você tiver interesse em visitar tanto o Clube de Ciências, aqui o Colégio Florestal, o espaço é aberto, é só você marcar um horário, né, e um dia para fazer essa visitação e vir conhecer todas as dependências desse colégio. E a gente, né, fica muito feliz de estar trazendo a comunidade para a escola, porque o nosso colégio é um colégio que tem 52 anos de existência, é um colégio que já formou diversos técnicos, né,
E tem muitas pessoas daqui de Irati que não conhecem o Colégio Florestal, né? Então, além disso, além desse projeto do Clube de Ciências, a gente desenvolve diversas outras atividades, práticas, que quem tiver interesse de conhecer a nossa escola pode estar vindo conhecer, né? Que nós vamos estar aí de portas abertas. E também, né, só aproveitando, a gente pretende estender esses projetos para os parques da cidade. Nós já tivemos uma reunião com o prefeito e com o secretário do Meio Ambiente. Com o prefeito, nós conversamos a respeito das feiras que nós íamos participar, né? E aí o secretário do Meio Ambiente, o Tripic, ele entrou em contato conosco para a gente começar a fazer a parte de identificação e codificação das árvores dos parques da nossa cidade. E também estar instalando esses hotéis de insetos, que são todos produzidos aqui na escola, com madeira de reflorestamento, que é da madeira do nosso próprio reflorestamento daqui da nossa instituição, né? Todo o material utilizado é com o material da escola. Então, a gente está fazendo essa parceria com a prefeitura para levar para a sociedade, para a nossa cidade. Então, professora, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre esses 2 prêmios, né, que estão aqui e como que vocês receberam esses prêmios, né? Nós participamos de 5 eventos, né, 5 feiras, e na realidade foram 4 feiras e uma amostra. A gente participou no início de outubro, do FIEG, que foi uma feira de ciências em Guarapuava, do Núcleo Regional de Guarapuava, onde com o projeto de identificação de espécies, pelo QR Code, nós conseguimos tirar em 2º lugar aí com o Clube de Ciências, né? E aí a gente participou do FICiências, que foi em Foz do Iguaçu. O FICiências foi uma feira assim, onde a gente conseguiu muita experiência, uma troca muito grande. É a maior feira de ciências da América Latina, tanto que é uma feira a nível internacional, né? Tinham pessoas de toda a região do Brasil e de fora do Brasil participando. Na Feira de Ciências do FICiências, a gente ganhou muita experiência. Não tivemos premiação, mas para nós foi de grande valia, porque principalmente para a gente dar continuidade e também pensando no que a gente pode melhorar e pensando também em tudo que a gente já produz, né, que a gente acaba vendo o quanto que a nossa escola realiza de projetos e que poderiam estar inscritos também nessas feiras. E aí a gente participou da feira do Grupo Bom Jesus, que foi lá em Curitiba, em parceria com a empresa Collect, que foi a que nos convidou para participar. E o projeto aí dos QR Codes, novamente, conseguiu uma premiação, né, pela faculdade aí de Oxford, onde eles conseguiram esse prêmio, que é de um curso de inglês, né? E, finalizando, nós tivemos a FES, que foi também uma feira em Curitiba, uma feira de ciência e cultura científica, onde participaram todos os clubes de ciências do estado do Paraná e outros projetos que são desenvolvidos por instituições de ensinos, tanto estadual quanto da rede particular. E nós somos aí premiados, né, com a primeira colocação na categoria Ciências Sociais, com um dos projetos que nós fizemos, que era referente à análise da água da bacia do Rio das Antas, que é o rio da nossa cidade, onde a gente fez uma análise bem básica, né, de 11 pontos do Rio das Antas, para saber qual que é a qualidade da água e a qualidade ambiental. Então, assim, a gente só pôde participar de todos esses eventos, né? Primeiramente porque a gente teve um apoio do comércio de Irati, muitos do comércio nos ajudaram com brindes, para que a gente tivesse a possibilidade de fazer uma rifa aqui na escola. E essa rifa serviu para custear ou a alimentação dos alunos, parte do transporte, porque a verba que a gente recebe do Clube de Ciências não dava possibilidade para a gente estar indo até
até esses locais, né, porque o valor não era tão alto. Então, a gente conseguiu, com o apoio do comércio, para fazer essa rifa. E também nós tivemos um professor de Prudentópolis, o professor César, que nos ajudou, né, com um ônibus que nos levou até Foz do Iguaçu, permitindo que a gente pudesse participar do Eficiências. E também lá, em Foz do Iguaçu, a gente teve a contribuição do Colégio Agrícola, que nos forneceu o alojamento para que a gente também pudesse ficar. Então, se a gente não tivesse o apoio da nossa escola, o apoio dos pais, dos alunos, né, o apoio do comércio, a gente não conseguiria ter chegado tão longe, não conseguiria ter participado de todos esses eventos, porque o custo, principalmente com o transporte, é muito alto. E vocês estão montando aqui, vou mostrar para mim esse hotel de insetos. Como que é esse processo? Como que vocês fazem isso? Então, o processo foi o seguinte, a gente fez toda a montagem na marcenaria do nosso colégio e nós coletamos o material pelas áreas do próprio colégio em si. E como que chega aqui, né, para uma pessoa que não entende? Vocês colocam os insetos aqui dentro? Como que é feito esse processo? O hotel de insetos, o intuito dele é criar um ambiente favorável para que os insetos que perderam seu habitat natural consigam se abrigar e continuar fazendo suas funções importantes como polinizadores e o controle de pragas. E depois que estiver pronto, para onde que vai, né, essas casinhas aqui que vocês estão montando? Então, por enquanto, a gente fez a instalação de 4 deles nas trilhas do colégio e, posteriormente, a gente pretende fazer uma colaboração com a prefeitura e poder instalar nas praças de Irati. Nos parques e tudo mais, né? Meninas, e aqui nesse espaço o pessoal tá pintando, né, algumas placas. Isso faz parte de qual projeto de vocês? Então, essas daqui são as placas de conscientização ambiental. Elas servem para as pessoas que passam pelas trilhas, elas terem mais uma educação ambiental para entender melhor, né? Para entender melhor. Isso. Então aqui a gente pode ver que, né, leve seu lixo. Quais são as outras, né, frases que vocês colocam aí para o pessoal se conscientizar? Bom, uma das frases assim, mais marcantes que teve foi se desconecte do celular e conecte-se à natureza, que foi instalado aqui na trilha do colégio e também foi levado uma dessas placas para as feiras que teve.